Olá, aqui é o professor Alan e hoje iremos falar sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo com vértices A, B e C. E o lado oposto ao ângulo reto aqui, vou chamar isso aqui de Azinho. Esse lado oposto ao ângulo C, vou chamar de Czinho. E o lado oposto ao ângulo B, vou chamar de Bzinho, ok? De forma que nós temos aqui o ângulo C, temos aqui o ângulo A, que é o ângulo reto, e aqui temos o ângulo B. Então, como é que funciona? Onde que a gente tira as razões aqui? Primeiro vamos falar o que é o seno. O que é o seno de um ângulo? Ou seja, o que seria o seno no triângulo retângulo? O seno, ele vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. Professor, mas o que é cateto oposto, o que é hipotenusa? O maior lado no triângulo retângulo, ele é sempre a hipotenusa. E esse maior lado, ele é sempre o oposto ao ângulo reto, que é o maior ângulo que a gente pode formar no triângulo, né? Nesse aqui, por exemplo. Eu não posso ter outro ângulo de 90 graus, concorda comigo? 90 mais 90 dá 180. Então, o ângulo reto, ele é sempre o maior ângulo no triângulo, caso ele exista, né? Então, o lado oposto a esse ângulo aqui, ó, de 90, seria o Azinho. O lado oposto a esse ângulo B, Bzinho. O lado oposto ao ângulo C, Czinho, ok? Então, o seno de um ângulo é a razão entre cateto oposto e hipotenusa. O cosseno de um ângulo vai ser a razão entre o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Então vamos lá. Vamos pegar aqui desse próprio triângulozinho que nós construímos aqui e vamos pegar algumas relações. Ok? Então o que seria o seno dos ângulos agudos aqui, ó? Então vamos calcular. Vamos calcular aqui, ó, o seno do ângulo B, o seno do ângulo C, o cosseno do ângulo B, o seno, seno não, né? O cosseno de C, a tangente de B e a tangente de C, ok? Então vamos lá. Seno de B, cadê o ângulo B? O ângulo B está aqui, ó. Então, o que seria o seno desse ângulo? Cateto oposto, que é o Bzinho, sobre a hipotenusa, que é A. Então, no nosso triângulo, seno de B vai ser Bzinho sobre A. Cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de C, desculpa. O seno de C, o que seria? Olha o ângulo C aqui, ó. Então, seria o cateto oposto, ou seja, C, sobre hipotenusa, que é A. Já o cosseno é o que? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Professor, mas o que é cateto adjacente? A gente sempre vai ter uma referência. Por exemplo, aqui eu estou em B, não é? Então eu estou nesse ângulo aqui, ó, B. Então o que seria o cateto oposto? Não é o da frente? Então sobraram dois outros lados, a hipotenusa e esse outro cateto aqui que está ao lado. O conceito de adjacente é o que? Ao lado. Ao lado desse ângulo você tem a hipotenusa e o cateto. Então, o cosseno de B vai ser o cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, o cosseno de B é igual a C sobre A. O cosseno de C, vamos para o ângulo C agora. O ângulo C aqui, ó. O que seria o cosseno desse ângulo? Quem está ao lado dele? Ó, está a hipotenusa e esse cateto B. Então, o cosseno de C vai ser o quê? Cosseno de C vai ser o B sobre A, ou seja, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, tangente de B vai ser o quê? Cateto oposto, que é B, sobre cateto adjacente, que é C. Então, B sobre C.
E a tangente de C vai ser cateto oposto, que é o B, sobre cateto adjacente, que é o C. Não é isso? C sobre B. Cateto oposto, que é o C, sobre cateto adjacente, que é o B. Então, essas são as razões que nós obtemos no triângulo retângulo. E vamos a alguns exemplos para você consolidar isso aqui, ok? Como é que a gente aplica isso na prática? Na figura a seguir, o seno do ângulo alfa é 2/3. Então, o valor de x é... Então, está aqui ó, o ângulo alfa, e isso é um triângulo retângulo. Está aqui o ângulo reto. Então, nós sabemos que seno de alfa é igual ao quê? Qual que é a razão que nós aprendemos? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, quem é o cateto oposto? Olha lá, ó. Cateto oposto ao ângulo alfa é x. A hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Então, 12. Seno de alfa é igual a x sobre 12. Ah, beleza, e aí? Mas como é que eu acho esse x? Uai, ele foi dado lá no enunciado pra gente, ó. Qual a informação dada no enunciado? Olha lá, seno de alfa é igual a 2/3. Então, nós vamos usar isso. Então, como é que vai ficar? Seno de alfa não é igual a x sobre 12? Mas eu sei também, pelo enunciado, que seno de alfa é igual a 2/3. Logo, se seno de alfa é igual a x sobre 12 e seno de alfa é igual a 2/3, o que a gente conclui aqui? Ó? Que x sobre 12 tem que ser igual a 2/3. Então, aqui a gente usa a propriedade das proporções, né? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Em outras palavras, basta multiplicar aqui cruzado, não é isso? Aquela regrinha. Então, 3 vezes x, 3x, 12 vezes 2 é igual a 24. O 3 está multiplicando, passa para lá, vai dividindo 24 sobre 3, x é igual a 8. Pronto. Não foi simples de fazer? Bem tranquilo. Vamos para mais um exemplo. Um observador vê um edifício construído em um terreno plano sob um ângulo de 60 graus. Ele está aqui, tá vendo? Se ele afastar do edifício mais 30 metros, ó, ele deu uma recuada aqui de 30 metros e passa a ver esse prédio sob um ângulo de 45. Ele está pedindo para a gente calcular a altura desse edifício. Então, a gente percebe aqui a existência de dois triângulos retângulos. Então, eu tenho esse triângulozinho, vou desenhar aqui ao lado para você compreender isso um pouco melhor. Então, eu tenho esse triângulo maior, que aqui é um ângulo de 45 graus. E tem também este triângulozinho aqui um pouquinho menor, cujo esse ângulo aqui é de 60 graus. Todos os dois aqui são retos, né? São triângulos retângulos. Então, aqui ó, é o x, aqui também é o x, eles têm esse lado em comum. Agora é o seguinte, esse lado aqui a gente não tem medida dele, não é? Então, eu vou chamar aqui de y. Esse pedacinho aqui eu vou chamar de y. Então, aqui vai ser y, logo esse lado todo aqui vai ser o quê? Isso aí, 30 mais y, ok? Então, nós vamos usar o que nós aprendemos aqui em relação a esses triângulos. O que foi aprendido? Como é que eu vou associar? Ó, eu só tenho esse ângulo de 45 e tenho as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente. Qual é a razão trigonométrica que associa esses duas? Cateto adjacente e cateto oposto. Muito bem, é a tangente. Então, aqui nós temos tangente de 45 graus vai ser igual cateto oposto, que é x, sobre cateto adjacente, que é 30 mais y. Dessa relação aqui, o que a gente sabe? Que tangente de 45 é o quê? Muito bem, tangente de 45 é 1, é seno sobre cosseno. Então, eu sei aqui ó, que 1 vai ser igual a x sobre 30 mais y. Multiplicando cruzado aqui, temos que x é igual a 30 mais y. Então, essa é a nossa primeira relaçãozinha, primeira equaçãozinha que eu tirei com a tangente 45. Agora, eu vou usar esse outro triângulo aqui. Tangente de 60 graus é igual a quê? Cateto oposto, que é o x, sobre cateto adjacente, que é o y, ok? E nós sabemos que a tangente de 60 é igual a raiz de 3. Então, raiz de 3 vai ser igual a x sobre y. Multiplicando cruzado aqui mais uma vez, temos que x é igual a y, raiz de 3.
Então, nós temos duas equações envolvendo x e y. E agora, como é que a gente resolve isso? Basta substituir. X não é igual a isso? X também não é igual a isso? Então, aqui a gente resolve um sistema. Aqui, ó, vou escrever aqui, vou formalizar isso para vocês. Aqui nós vamos escrever um sisteminha, tá bom? Com as equações x igual a y raiz de 3 e aqui x igual a 30 mais y. Então, como é que nós vamos fazer isso? X é igual a isso, x é igual a isso. Basta igualar as duas, ficando y raiz de 3 é igual a quem? 30 mais y. Passa tudo para o primeiro membro. Y raiz de 3 é igual, vem para cá o y, menos y é igual a 30. Colocando y em evidência, y que multiplica raiz de 3 menos 1 é igual a 30. Logo, y é igual a 30 sobre raiz de 3 menos 1. Pronto. Já encontrei aqui o valor de y, mas eu não quero achar y. Quem que eu quero achar? Muito bem, eu quero a altura do edifício, eu quero achar o x. Mas nós sabemos que x é igual a quê? Y raiz de 3, não é isso? Então, x é igual a y vezes raiz de 3. Mas y não é isso tudo aqui? Então, x é igual a 30 sobre raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3. Como é que vai ficar isso aqui? 30 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Não convém aqui a gente colocar uma raiz, né, no denominador. Então, se você quiser aqui racionalizar, basta multiplicar aqui por raiz de 3 mais 1 em cima e raiz de 3 mais 1 embaixo. Como é que vai ficar? Ó, 30 raiz de 3, presta atenção que eu vou fazer. Aqui eu vou multiplicar isso por isso aqui, ó. Então vai ficar 30 raiz de 3 vezes raiz de 3, quanto vai ficar? 30 raiz de 9, não é isso? 30 raiz de 3 vezes 1, mais 30 raiz de 3. Tudo isso sobre... Isso aqui é um produto notável. Ó. Raiz de 3 menos 1 que multiplica a raiz de 3 mais 1. Então, o que vai dar? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Então, vai ficar... Raiz de 9 dá quanto? Raiz de 9 é 3, correto? 3 vezes 3, 90. 90 mais 30 raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Aqui vai dar 9, raiz de 9 vai ficar 3, menos 1. Qual que é a resposta? 90 mais 30 raiz de 3 sobre 2. Dá para a gente simplificar toda a fração por 2, ficando o que é a resposta? X é igual a 45 mais 15 raiz de 3. Pronto, chegamos aqui no resultado final do nosso exercício. A altura desse prédio é igual a 45 mais 15 raiz de 3. Esqueci de colocar aqui a anotação. O que é essa resposta aqui? Ó? A resposta encontrada são metros. Ok?